E aí, pessoal, voltamos. Vamos continuar então a nossa aula relacionada à verificação dos sinais vitais. Então, para organizar, até agora nós vimos temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva, e agora a gente vai ver, nós vamos ver, né, a verificação da frequência respiratória. Então, como eu disse para vocês, é importante que a gente retome toda a questão anatômica e fisiológica do pulmão, mas para dar só uma esclarecida, eu vou deixar um slide aqui para vocês, para a gente relembrar mais ou menos como que acontece essa troca de gases lá no pulmão. Pelo livro, para nós acompanharmos, está lá na página 88, tá? A verificação da frequência respiratória. Então, lá na página 88 vai ter todo o passo a passo de como faz para verificar a frequência respiratória. A questão anatômica e fisiológica, eu peço que vocês deem uma olhada lá no livro de anatomia. Então, lá na parte de anatomia vai explicar melhor. Bom, de qualquer forma, vamos relembrar um pouco aqui. Então, a respiração ela é o ato de inspirar e expirar, promovendo a troca de gases entre o nosso organismo e o ambiente. Então, essa troca de gases ela acontece lá no pulmão, mais especificamente lá no alvéolo. Eu vou colocar uma outra imagem depois para vocês aqui. E como que acontece? A circulação traz o sangue através das veias lá para o meu pulmão rico em gás carbônico, e aí vocês vão ver aí na imagem do lado direito. O pulmão faz a troca através do alvéolo e enriquece o sangue com oxigênio, que é esse sangue que volta para o nosso organismo para nutrir todos os órgãos, tá? Como que acontece então essa troca lá no meu alvéolo? Eu deixei aí uma imagem de um alvéolo mais ou menos para vocês entenderem como é que é. Então, quando eu inspiro, eu encho o meu alvéolo de oxigênio. E este oxigênio vai ser trocado pelo gás carbônico que está no meu sangue venoso. Então, acontece mais ou menos como vocês estão vendo nessa imagem, ó. Uma arteríola, né, uma veinha bem pequenininha aqui, como vocês estão vendo na imagem, que é o capilar, lembra? Até cheguei a falar para vocês como que era mais ou menos o capilar, que é uma estrutura bem fininha. Então, ele se conecta mais ou menos assim entre capilares venosos e capilares arteriais. E aí, então, o capilar venoso traz o sangue rico em gás carbônico e envolve o alvéolo, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Ele deixa o gás carbônico para dentro do alvéolo e o alvéolo que estava cheio de oxigênio deposita esse oxigênio dentro do capilar arterial. Então, na inspiração, meu alvéolo está cheio de oxigênio. Na minha expiração, ele estará cheio de gás carbônico. E é justamente essa inspiração e expiração, ou seja, a respiração completa, que nós faremos a verificação no paciente. Então, para eu verificar a respiração, eu tenho que ver a expansibilidade do tórax do paciente. Então, eu tenho que ver se o pulmão dele incha e se ele deprime depois, né? Se ele insufla e se ele desinsufla. Quando a gente fala para alguma pessoa que a gente vai verificar a frequência respiratória dela, automaticamente o cérebro dessa pessoa faz com que ela altere a frequência. Então a pessoa vai querer te testar. Ela vai fazer assim, ó, ficar parada, vai parar de respirar, então você não vai conseguir ver se ela está respirando ou não. Ela vai aumentar a frequência, então pode dar uma taquipneia nela por um nervoso de você estar verificando aquela frequência. Então, o ideal é a gente não falar para o paciente que está verificando a frequência respiratória dele. Como que a gente vai fazer isso? Normalmente, nós usamos uma técnica aí para a gente enganar o paciente e fingir que não está verificando a frequência respiratória dele. Como? Eu vou pegar no pulso do paciente para dar a entender a ele que eu estou verificando o quê? Frequência cardíaca. E, na verdade, eu estarei com os olhos fixos no tórax dele. Então, ao invés de eu verificar a frequência cardíaca, não me interessa ela nesse momento. Eu vou verificar a frequência respiratória através da expansibilidade do tórax do paciente. Então, eu finjo que estou com a mão aqui no pulso para dar a entender ao paciente que eu estou fazendo a verificação da frequência cardíaca e, na verdade, eu estou com os olhos fixos no tórax do paciente, verificando o quê? Todas as vezes que ele expande, eu vou contar 1. Quando ele desinsufla, eu não vou contar. Por quê? Porque a respiração é o ato completo. Então, eu só vou contar novamente quando ele insuflar o tórax, inflar o tórax, certo? Então, a gente não fala para o paciente que estaremos verificando a frequência respiratória. A gente finge que verifica a frequência cardíaca e, na verdade, fica de olho para verificar a frequência respiratória. Bom, e aí eu preciso saber quais são os números normais de frequência respiratória.
Vocês sempre vão ver que terá uma certa diferença de uma literatura para outra. O que é isso? Talvez de um livro para outro haja uma pequena diferença nesses valores de referência que nós chamamos, tá? Tem problema? Não, porque vocês vão ver que o valor ele muda pouco. Mas aí eu fico pensando, como é que eu vou fazer então para fazer uma prova? Bom, na prova, vocês vão reparar, quando vocês começarem a fazer prova para passar em hospitais ou em concursos, que nas provas eles não deixam os valores tão aproximados para que confunda o aluno, para que confunda o candidato. Então, em uma prova, eles nunca vão dar uma opção que seja de um livro ou de outro. Eles vão colocar valores díspares, né, ou seja, bem diferentes, para que não haja dúvida que aquele valor é o valor correto, tá? Então, normalmente as provas se comportam assim. Para nós aqui, nós vamos seguir mais ou menos a ideia que está no livro, lá na página 88, tá? Nós vamos seguir a ideia na página 88 do livro e eu coloquei aqui só para vocês entenderem que realmente tem um pouco de diferença. Esse valor de referência que vocês vão ver no slide diz que pré-escolares é de 20 a 35. Lá no livro tá de 25 a 32. Reparem que é pouca a diferença. Aqui no escolares, eu deixei no slide aqui para vocês, a frequência vai de 18 a 35. No livro, ele não tem como escolares, mas tem como crianças, que vai de 20 a 35. Ou seja, aqui de 18 a 35, no livro de 20 a 35. Em adultos, aqui no livro está de 16 a 20 e para nós aqui no slide também de 16 a 20. Então, o que vocês vão seguir para a nossa prova? Sigam a referência do livro, tá? Sigam a referência do livro. Eu vou fazer a nossa prova baseado na referência do livro, mas saibam que, se vocês forem fazer provas por aí, pode sim haver essa diferença que eu acabei de colocar para vocês entre o livro e uma outra referência, por exemplo. Tem problema? Não tem problema. Reparem mais uma vez, os valores modificam, mas modificam muito pouco, o que representa uma diferença imperceptível no dia a dia, certo? Então, como nós estamos tendo aula de introdução, a gente sempre vai focar nos valores de adultos, tá? Eu coloquei os valores de criança para vocês terem mais ou menos uma base, mas nós não vamos trabalhar com os valores infantis, nós vamos trabalhar com os valores de adulto. Quando vocês estiverem em pediatria, o professor de pediatria vai dar bastante ênfase aos valores infantis para vocês, certo? Bom, então eu verifiquei a frequência respiratória do paciente e vi que está entre 16 e 20. O que significa isso? Que está normal. Mas como que eu vou anotar que está normal? Vejam, tem uma terminologia, uma nomenclatura para isso. Assim como tinha nomenclatura na frequência cardíaca, assim como tem nomenclatura para a temperatura e da pressão arterial que nós vimos até agora. Então, qual é a nomenclatura normal para os valores de respiração? Tá aqui, ó, deixei no slide para vocês. Eupneico é quando a frequência respiratória está normal. Então, eu sei que ela está entre 16 a 20. 16, 17, 18, 19 e 20 significa que o paciente está eupneico. Se os valores estiverem abaixo de 16, significa que ele está bradipneico. Se estiver acima de 20, significa que ele está apneico. Reparem que o prefixo da palavra não muda. Lembra que eu falei para vocês que não mudaria? Assim como na bradicardia, cardia significa que é frequência cardíaca. Brad, baixo. Aqui, ó, bradipneico, brad, o prefixo de baixo e pneico de respiração. Então, reparem que a palavra tem a ver bastante com o prefixo e o sufixo dela, tá? Então, não muda. Nós vamos acrescentar outras duas nomenclaturas que vão ser bastante utilizadas, que podem ser bastante utilizadas, referentes à frequência respiratória, que é a apneia. Olha aí a definição: ausência temporada dos movimentos respiratórios, que é o MR, tá? Voluntário ou patológico. O que significa voluntário ou patológico? Ou o paciente parou porque ele quis parar, lembra? Se eu falar que eu vou verificar a respiração, ele para, ele entra em apneia, ele não respira para ver se eu vou ver mesmo. É lógico que o paciente não aguenta ficar muito tempo com a respiração parada, mas ele vai fazer isso sim. E patológico, ele teve um problema, patologia isso é uma doença que faz com que ele entre em apneia. Por exemplo, uma parada cardíaca, lembra não, vocês não lembram ainda, mas vocês vão aprender. Quando vocês tiverem urgência e emergência, vocês vão ver que uma parada cardíaca, ou seja, quando o coração para, a consequência disso é também ter uma parada respiratória, ou seja, o paciente, por uma patologia do coração, parou de respirar. E aí ele entra em apneia. Então, quando eu não tiver movimentos respiratórios, ele está em apneia. E tem uma outra, que é a dispneia. Essa outra nomenclatura, essa vocês vão usar bastante, que é a dificuldade para respirar. Ou o paciente respira muito rapidinho, ou ele respira curto. Curto é do jeito que eu estou fazendo aqui, ó.
Às vezes, porque o paciente tem dor, ele não consegue fazer a expansão completa do tórax. Então, por alguma razão, ele vai respirar muito curtinho ou muito rapidinho. Isso é a dificuldade em fazer o movimento completo da respiração. E aí eu vou escrever que o paciente está com dificuldade respiratória? Não, eu vou escrever que ele está com dispneia. Dispneia é a dificuldade em respirar. E aí, pessoal, desculpa mais uma vez, mas tem o gato em casa e o gato apareceu de novo na gravação. Bom, vamos dar continuidade então. Então, a apneia sem movimento respiratório. Dispneia, dificuldade de respirar. Certo? Nomenclatura dada. Vamos repassar todas as terminologias, ou seja, todas as nomenclaturas que nós vimos até agora. Eu vou deixar um slide aqui para vocês, e esse slide ele vai mostrar mais ou menos todas as, ele vai mostrar todas as nomenclaturas de todos os sinais vitais. E eu vou deixar o sinal vital dor para a última aula, porque a dor, ela tem bastante regrinha para ser verificada. Então eu vou deixar uma aula somente para dor, certo? Então vamos lá. Quais são as terminologias da frequência cardíaca? Frequência cardíaca, lembra, a gente verifica através do pulso. Vamos lá. Normocardia é uma frequência normal, e aí tem os valores. Bradicardia é uma frequência mais baixa, também fiquem ligados nos valores. Taquicardia, alta. E quando eu falar taxfigmia ou bradisfigmia, tem a ver com o pulso, tem a ver com se ele está cheio ou se ele está fino. Então é uma nomenclatura que junta uma coisa com a outra. Então, taxfigmia é um pulso fino e um pulso rápido, porque é taque. Esfigmia, porque é fino. Bradisfigmia é um pulso baixo, porque é brade. Esfigmia, porque é fino. Então, é um pulso fino e baixo. Por que a gente dá essa nomenclatura misturando os dois? Porque é bastante comum o paciente ter uma taxfigmia ou uma bradisfigmia, certo? Então, todas as nomenclaturas da frequência cardíaca. Isso é questão de prova, hein, galera? Terminologia, então, agora da pressão arterial não invasiva. Hipertensão, se os valores da pressão estão altos, ou seja, acima da média que eu dei para vocês os valores de referência. Vamos lá consultar. E hipotensão, abaixo da média que eu também passei para vocês. A nomenclatura da temperatura, lá, ó. Normotermia, se está normal. Febrícula, se está entre 32,2 e 37,8. Febre ou hipertermia a partir de 37,9. Pirexia maior que 39 até 40. E hiperpirexia acima de 40. Tem também da hipotermia. Lembra que eu coloquei para vocês mais ou menos lá a hipotermia? Bom, a hipotermia é abaixo do normal, ou seja, verifique em valor lá dos normais. Hipotermia leve, se está entre 32 a 35. Se for uma hipotermia moderada, é de 30 a 32. E uma hipotermia grave é quando a temperatura do paciente está menor do que 30 graus Celsius. Todas essas nomenclaturas, gente, eu sei, eu entendo que para vocês é tudo muito novo. Vocês não estão acostumados com estes nomes, mas vejam, a partir de agora vocês precisam se acostumar, porque não pode mais tratar estes nomes de uma forma diferente do que essa nomenclatura aí. Então, falar que o paciente tem a pressão alta não é mais normal para nós, não é mais correto para nós. A gente tem que falar que o paciente está naquele momento hipertenso. Falar que o paciente está com a frequência cardíaca alta também não pode mais. Nós temos que referir, nos referir a isso, dizendo que o paciente está taquicárdico, certo? Então, toda a nomenclatura ela tem que ser usada no nosso discurso e na nossa anotação, certo? Vamos para a última agora, porque na próxima aula a gente vai ver dor e aí a gente vai tratar a dor separadamente, tá? Mas vamos para a última terminologia dos sinais vitais que nós vimos. Respiração, olha lá, eupneico, se ela está normal, ou seja, eupneico nos valores entre 16 a 20 que a gente acabou de ver. Bradipneico, se ela está abaixo de 16. Taquipneico, se ela está acima de 20. E a apneia e a dispneia, que eu acabei de explicar, que ainda há pouco eu expliquei para vocês, que está relacionado aos movimentos respiratórios. Então, a apneia não tem um movimento respiratório e dispneia eu estou com dificuldade, ou seja, estou respirando ou curtinho ou muito rápido, mas não há expansibilidade completa do movimento, certo? Bom, eu vou deixar, então, aquelas questõezinhas para vocês responderem relacionadas a isso. Peço que vocês respondam lá pela plataforma, eu vou fazer a correção e vou deixar como eu fiz até agora, tá? E façam o empenho de gravar todos esses nomes, gente. Não tem jeito, tem que gravar estes nomes, porque estes nomes vão fazer parte daqui para frente, tanto do discurso de vocês, quanto da escrita, da escrita da enfermagem. Então, a gente não pode escrever com outra terminologia que não essas daí, certo? Bom, lá na página
88 e 89 do livro tem todo o passo a passo. O que que fala aquele passo a passo? Bom, vai mostrar que tem que higienizar a mão quando higieniza, o que que faz, qual é a posição que o paciente fica para fazer a verificação da frequência respiratória. Então, cheguem lá no livro, olhem, leiam a página 88 e 89 e complementem com o que eu passei aqui para vocês. Lembrando que não se preocupem se os valores estiverem um pouco diferentes, porque as referências mudam, os valores variam um pouco. Vejam, nunca será uma variação tão grande. Então, não tem problema. De qualquer forma, reforço aqui no vídeo. Para a nossa prova, eu irei utilizar os valores postos no livro. Por quê? Porque daí é a referência que nós estamos utilizando todos da sala para não ter erro, certo? Até a próxima, falaremos de dor. Tchau, gente!